Tem alguns projetos de filmes que nunca foram lançados, mas que ficaram muito famosos porque os envolvidos nesses projetos, roteiristas, diretores, trabalharam tanto tempo neles, às vezes meses ou até anos, mas esses filmes nunca saíram do papel por motivos diversos. Alguns desses projetos eram considerados malucos mesmo, e hoje a gente vai ver 6 filmes que nunca conseguiram ser feitos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje vamos falar desses filmes que nunca nem saíram do papel, e muitos deles o roteiro já estava quase pronto, as locações das filmagens já estavam definidas, alguns atores já estavam meio que pré-contratados, já estavam em conversação, mas no fim das contas não rolou. O primeiro é um dos mais clássicos, um filme que tinha tudo para ser o Star Wars, né? Porque a primeira versão que tentaram fazer desse filme foi lá na década de 70, antes mesmo do lançamento do primeiro Star Wars. Star Wars Uma Nova Esperança é de 77. Tô falando de Duna, um livro, na verdade, escrito pelo Frank Herbert, que é considerado uma das obras futuristas mais relevantes da história da humanidade. Foi o livro mais vendido de ficção científica. Ele foi escrito na década de 60. O livro tem várias continuações. E em 1975, o diretor chileno Alejandro Jodorowsky tentou fazer sua versão de Duna. O que muitos consideravam impossível, que era um filme difícil de filmar, porque a história era muito complexa. Afinal, ela segue um futuro cerca de mais de 20 mil anos para frente, onde os seres humanos já não habitam mais a Terra. Eles estão espalhados aí pelo universo, habitando em vários planetas diferentes. E diferente dos filmes e livros futuristas que a gente vê, muita coisa tecnológica, arma de raio laser, transportes ultra velozes como naves espaciais, em Duna é tudo o contrário, né? A gente vê uma coisa bem medieval mesmo, bem arcaica. As armas são espadas e facas, os combates são mano a mano, né? As ambientações são desérticas, as criaturas são meio mitológicas, como uns vermes gigantescos, enfim, é tudo meio que ao contrário. Então seria meio que um épico futurista, mas que na verdade teria uma vibe meio antológica mesmo, meio antiga. E o Alejandro, né, o diretor chileno, ele é um diretor que gosta de obras meio, digamos, alternativas, meio até psicodélicas, é uma viagem. Inclusive o seu filme mais conhecido, A Montanha Sagrada, de 1973, é uma viagem só, é um filme difícil de compreender, mais que uma mensagem visual mesmo a se absorver, e ele disse que o Duna seria um épico gigantesco. Inclusive existem algumas teorias falando que o filme teria mais de 10 horas de duração. Eu não acredito muito nisso, né? Apesar que a gente tem alguns casos de filmes aí com horas e horas de duração, mas 10 horas é muita coisa. É válido lembrar que Duna ganhou um filme cerca de 10 anos após, em 1984, dirigido pelo David Lynch. E esse filme de 84 aproveitou vários elementos da versão do Jodorowsky de 75, mas o filme do David Lynch é considerado como quase um clássico underground trash, porque é um filme meio bizarro, ficou realmente trash, não capturou muito bem a essência do livro do Frank Herbert. Não é à toa que o David Lynch tem um pouco de vergonha desse filme, ele inclusive não gosta nem de citar que está na carreira dele, então foi um filme que tiveram vários problemas, mas eis que muito em breve a gente pode ver uma adaptação decente de Duna. O nosso querido Denis Villeneuve, de Blade Runner 2049, de A Chegada, está prestes a dirigir Duna, que é um filme que ele quer dividir em 2 partes. Inclusive eu acredito que dava para fazer mais do que 2 partes, porque é uma história, é um universo muito rico. E para quem quer saber mais do filme do Jodorowsky da década de 70, que nunca saiu do papel, fizeram recentemente, em 2013, um documentário sobre esse não realizado filme, falando sobre
todos os detalhes de produção daquela época, inclusive com entrevista do diretor, que seria diretor da produção, um documentário bem interessante, procure aí. O segundo filme que nunca saiu do papel de hoje, eu agradeço muito que nunca tenha saído, porque é uma história bem bizarra. Você sabia que os Beatles, lá na década de 60, queriam fazer um filme do Senhor dos Anéis, protagonizado por eles? Principalmente essa ideia era do John Lennon. John Lennon, que era fã do Senhor dos Anéis e tal, e queria porque queria comprar, pegar os direitos ali do Senhor dos Anéis e fazer um filme. Ele, o John Lennon, faria o Sméagol, o Gollum, o Paul McCartney seria o Frodo, o George Harrison seria o Gandalf, o Ringo Starr seria o Sam. Olha só que maluquice. Sabe quem eles procuraram para dirigir esse Senhor dos Anéis maravilhoso? Nada mais e nada menos do que Stanley Kubrick. Sim, o Kubrick foi cogitado para dirigir essa versão do Senhor dos Anéis. É claro que ele olhou para o roteiro, ele viu os argumentos lá e falou: não é possível fazer um filme do Senhor dos Anéis com vocês. Graças a Deus, bendito Kubrick. E não foi só o Kubrick que recusou, não. Na verdade, o Kubrick falou que o Senhor dos Anéis seria uma obra quase que impossível de ser transformada em filme. Peter Jackson veio aí algumas décadas depois e provou que ele estava errado. Mas o Tolkien, nessa época, ele estava vivo. O Tolkien foi morrer lá na década de 70, mas ele vetou essa versão dos Beatles. Falou: John Lennon, você tá malucão, meu amigo, não vai fazer isso com a minha obra. Dizem que a obra seria meio que um Senhor dos Anéis psicodélico, uma coisa bem diferente do que a gente conhece da trilogia filmada pelo Peter Jackson, e seria uma coisa até envolvendo musical também. Então, graças a Deus que isso nunca saiu do papel. Vocês sabiam que em 2007 ia começar a rodar um filme da Liga da Justiça? O nome seria Liga da Justiça Mortal. O filme ia ser dirigido por um baita diretor, o George Miller, diretor de Mad Max Estrada da Fúria, que eu considero uma obra-prima. O cara foi lá contratado pela Warner em 2007, já ia começar a rodar. Inclusive as locações das filmagens iam ser na Austrália. O problema é que pouco antes das gravações começarem, os executivos lá da Warner deram uma revisada no roteiro. Falaram que o roteiro estava meio fraco, meio vago, que precisava de uma revisada, de uma melhorada. O que acontece é que em 2007 a gente teve aquela famosa greve dos roteiristas em Hollywood. E ficaram vários meses ali sem escrever roteiros e tal, ficou com muito trabalho parado. E o projeto acabou caindo em esquecimento. A Warner desistiu, o George Miller acabou se envolvendo com outros projetos também. Mas a gente tem algumas imagens, algumas artes conceituais do filme que teriam Armie Hammer como Batman, a atriz Megan Gale como Mulher Maravilha, Common como Lanterna Verde, Aidan Brod como Flash, Hugh Keays-Byrne como Caçador de Marte. E a galera que estava envolvida com esse projeto, que teve um contato com o roteiro, disse que o projeto era de bastante aventura e ação frenética. Tá aí uma pena. Eu acho que esse Liga da Justiça Mortal do George Miller seria uma boa produção. O quarto filme que não chegou a ser produzido e que também rendeu uma história bem interessante é o Homem-Aranha do James Cameron. James Cameron, que é diretor de Titanic, Exterminador do Futuro 1 e 2, e o cara no início dos anos 90, depois de ter dirigido Exterminador do Futuro 2, que foi um sucesso absoluto, o cara teve a ideia de fazer um filme do Homem-Aranha. Ele trabalhou no roteiro durante meses e mostrou inclusive para o Stan Lee, o criador do Homem-Aranha. O Stan Lee gostou bastante. Era um filme do Homem-Aranha mais maduro. Era um filme que inclusive o Peter falava uns palavrões e tinha umas cenas meio calientes ali no meio. E só que, tiveram várias e várias confusões aí para esse projeto não ir para frente. Inclusive, alguns dos boatos dizem que o James Cameron tinha duas ideias para o protagonista, para o Peter Parker. Uma era o nosso querido Leonardo DiCaprio, que estava novinho naquela época, que depois veio fazer o Titanic com James Cameron.
E o segundo candidato era o Edward Furlong, o John Connor do Exterminador do Futuro 2, o John Connor molecão, reclamão e tal. Olha, eu vou confessar que eu acho que foi uma ótima ideia esse cara não ter sido Peter Parker, porque eu acho que não teria dado muito certo não. Por outro lado, o Leonardo DiCaprio, apesar de ser um pouco difícil de imaginar ele na pele do Peter Parker, a gente sabe que ele é um ótimo ator, talvez teria dado certo. Mas um dos fatos mais interessantes sobre esse projeto é que o vilão, o Dr. Octopus, seria interpretado por ninguém mais e ninguém menos do que Arnold Schwarzenegger. Imagine só o Schwarzenegger como Dr. Octopus. Além do Dr. Octopus, o filme também teria outros vilões como o Homem de Areia e o Eletro. E a gente sabe que quando tem muito vilão em um filme de Homem-Aranha, o negócio não costuma funcionar muito bem. O filme não foi mesmo pra frente por conta do orçamento. James Cameron estava pedindo na época cerca de 100 milhões de dólares para a produtora. A produtora, que era a Carolco, disse que oferecia 50 milhões de dólares no máximo. O projeto acabou não indo para frente. Essa produtora, pouco tempo depois, faliu. O James Cameron fez dois sucessos, que foi o True Lies, que custou 100 milhões de dólares, também com Arnold Schwarzenegger, e depois ele fez o Titanic, que aí rendeu muito dinheiro mesmo para o diretor. O quinto projeto que a gente vai mencionar hoje é o filme Cruzadas. Esse filme foi realizado em 2005 pelo Ridley Scott, mas mais de 10 anos antes, em 1994, o diretor Paul Verhoeven, de Robocop, Vingador do Futuro, tentou fazer o seu filme Cruzadas, um filme que seria épico, um blockbuster gigantesco, cheio de guerras lá, no caminho para Jerusalém, nas Guerras Santas, e seria um filme protagonizado por ninguém mais e ninguém menos, novamente, como Arnold Schwarzenegger, que nessa época estava em todos os melhores projetos ali, já tinha feito o Exterminador do Futuro, e ele seria o protagonista desse épico, que seria um filme violento e que seria um dos filmes mais ambiciosos do cinema. Por que que ele não rolou? Primeiro, por conta do orçamento, que estava muito alto, eram aí mais de 100 milhões de dólares. Os estúdios não compraram, não quiseram arriscar, principalmente por conta da temática religiosa. Eles ficaram com receio de ver toda aquela violência em tela relacionado à religião e que as pessoas boicotassem o filme, então preferiram não colocar a mão no fogo. Eu acho também que seria outro projeto interessante, porque o Paul Verhoeven é um diretor competente, ele estava trabalhando muito nessa produção. O último projeto que não foi pra frente, pelo menos ainda, porque ele pode acontecer, é Gladiador 2, continuação do filme de 2000, um sucesso absoluto, premiado, protagonizado pelo Russell Crowe e dirigido pelo Ridley Scott. O que acontece? Já há muitos anos, o músico Nick Cave, que também se envolve aí em projetos no cinema, ele escreveu um roteiro para Gladiador 2, um roteiro que rodou a internet e que também teria como protagonista o Maximus do primeiro filme. E aí você me pergunta, mas Lucas, cuidado com spoiler, né? Não é possível que você ainda não viu esse filme, mas o Maximus morre no final do primeiro filme. Aí não tem problema, porque no roteiro ele viria como uma espécie de espírito guerreiro que lutaria através dos séculos. Você já jogou God of War? Pois é, ele seria uma espécie de Kratos. O espírito dele travaria batalhas através de vários séculos, e aí o filme acompanharia essas batalhas. É uma história que deixaria um pouco a realidade, digamos, do primeiro filme e passaria a ter elementos mais sobrenaturais mesmo. O que acontece é que esse filme pode acontecer, né, daqui a um tempo pelo menos, porque em 2017 o Ridley Scott foi perguntado sobre esse projeto, se poderia acontecer um Gladiador 2, e ele disse que sim, e muito provavelmente trazendo de volta o Maximus como uma ressurreição ou um espírito, sabe-se lá o que. Se isso realmente vai ficar bom,
eu acho que é arriscado, hein? Porque o primeiro filme é um filme bastante respeitado, muita gente gosta e ele tinha mais essa questão palpada na realidade daquela época. Então é melhor esse projeto permanecer só no papel mesmo. Bem, então tá aí, galera, 6 projetos de filmes que são bem curiosos. Alguns eu confesso que eu queria ver, outros eu acredito que não dariam certo mesmo. E deixa aqui nos comentários se você já sabia de algumas dessas histórias ou se você sabe de alguma outra que eu acabei não citando nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda bastante o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!